Eu aproveitando que estamos falando aí sobre tratamentos estéticos, vamos falar também sobre um tema sério e que tem tomado as redes sociais nos últimos dias, após a morte aí de um empresário que realizou o procedimento, o peeling de fenol. Esta intervenção estética é conhecida aí por seus resultados impressionantes no rejuvenescimento da pele, mas também é famosa por ser uma das mais agressivas e por isso envolve alguns riscos. E para entender melhor os prós e contras desse tratamento, temos a honra de conversar com a doutora Eliandre Palermo, dermatologista com uma vasta experiência aí em procedimentos estéticos e cirurgias. Vamos explorar os benefícios e principalmente os riscos associados ao peeling de fenol para que você aí possa tomar uma decisão informada caso esteja considerando esse procedimento. Doutora Eliandre, seja muito bem-vinda, um prazer ter a senhora aqui hoje. É um prazer e uma honra. Infelizmente, né, um momento tão difícil como esse, né, aí que abalou muitas pessoas em relação a esse episódio. Acho que o mais importante que precisa ficar, talvez, aí desse ensinamento é que o problema não é só o peeling, é quem faz e como faz o tratamento. Realmente precisa de um acompanhamento médico, porque é um procedimento de maior risco. É um dos peelings mais, vamos dizer assim, profundos na medicina, né, na dermatologia. E sim, tem um resultado maravilhoso, mas ele realmente precisa de um acompanhamento médico, pelos riscos, né, de cardiotoxicidade, de alterações na função renal e hepática que podem acontecer durante esse procedimento. Então, não pensar mais em realizar o peeling, mas fazê-lo realmente com supervisão médica. Esse é o mais importante. Doutora, a gente já fala então aí sobre esses riscos, né? Mas primeiro eu gostaria que a senhora comentasse então o que é exatamente esse peeling de fenol e como é que ele age na pele. Então, o fenol é uma substância tóxica, ele pode até ser considerado um veneno na dose errada. Então, quando ele é aplicado na pele, ele vai atingir todas as... Por isso que as fotos aí que vocês estão mostrando a recuperação, e é realmente quase que uma mágica. Quando você tem o retorno da pele, ele volta com pele nova, completamente restabelecida. Mas precisa, então, de um cuidado extremo na hora de indicar e aplicar, porque não pode também, de maneira nenhuma, correr o risco de entrar os olhos, né? Até uma lágrima pode fazer com que esse peeling entre na parte ocular. E a recuperação precisa de um tratamento ou de uma máscara exclusiva ou de um acompanhamento durante esse processo de regeneração. E aí você vai ter um excelente resultado do peeling, tá? Passa realmente por um processo bem desagradável, uma queimadura controlada, mas que o resultado final, se tudo for bem cuidado, vai ser excelente. Então a gente não tem que falar mal do peeling em si. A gente tem que tomar cuidado e fazer realmente com um médico, porque não deixa de ser uma queimadura muito grave. Doutora, então um dos riscos aí, né, a pessoa assume quando ela decide fazer com um profissional que não é qualificado, basicamente é isso. Porque assim, quando a gente fala peeling, a gente tem aquela ideia de peeling, né, esteticista, aquela coisa simples, todo mundo está acostumado com peeling. Eu fui na minha esteticista, fiz um peeling. É um peeling mais leve, é um peeling superficial, que aparentemente tem poucos riscos. Mas quando a gente vai falar do peeling médio ou do profundo, que seria realmente o peeling de fenol nesse caso, além dele ser um produto de risco, distância, por isso que a pessoa, né, provavelmente uma aplicação controlada ou numa dose muito alta e às vezes numa concentração que não era o ideal, a gente não sabe o que aconteceu, mas com certeza com o próprio produto. Então, o próprio produto pode ser uma maravilha, como pode ser uma arma fatal. Por isso que a gente considera peeling profundo, não um peeling que não seja médico. A gente chama até de peelings, às vezes, cirúrgicos,
ele tem um efeito melhor que uma cirurgia plástica, mas precisa desse acompanhamento. Não pode ter uma infecção, não pode ter um vírus, uma bactéria, não pode não ter cuidado com a cicatrização e o principal é a indicação e o controle, ficar atento numa intercorrência como aconteceu ali e houve atendimento imediato. Certo, o empresário aí, né, que infelizmente faleceu depois de realizar esse procedimento, o Henrique, ele tinha uma pele com bastante acne, essa era a maior reclamação dele. No caso, qualquer tipo de pele é indicado fazer esse tipo de procedimento ou alguma não é recomendada? Eu vi a foto do rapaz e eu fiquei pensando exatamente isso. Uma cicatriz de acne num paciente jovem, que não tem um envelhecimento adequado, tem indicação de peeling de fenol, basicamente. Poderia utilizar uma técnica que a gente usa de fenol pontuado na cicatriz, uma coisa muito mais leve, ou um fenol modificado. O fenol atuado ou modificado, ele é um fenol que você vai aplicar numa área menor da pele e com uma concentração bem mais reduzida. E aí você vai ter um peeling controlado. Não chega a ser o que as pessoas mostram naquela máscara do fenol completo. Mas mesmo assim, tem milhares de outros tratamentos mais suaves e com resultados, às vezes, até melhores, como a radiofrequência microagulhada, que é muito utilizada pelos médicos hoje. Estabelecimento imediato, você nem precisa passar por esse pós-peeling. Então, é muito triste ver um jovem tão bonito perder a vida por um procedimento que talvez nem fosse melhor para ele. Em algumas pacientes assim com fotoenvelhecimento muito intenso, que nunca trataram, que nunca se permitiram fazer tratamento, às vezes chega num momento lá, 80 anos, que não tem outra opção a não ser um peeling de fenol. Mas para a grande maioria dos jovens, não é a primeira opção. O peeling de fenol vai exigir um cuidado depois enorme em relação ao sol, a um risco de formar uma alteração de pigmentação. Então, não é a que combina com uma atividade esportiva. Então, não é uma opção interessante para quem é muito jovem. É importante que se tenha um cuidado em relação a isso. Precisa, então, ser avaliado, né? A gente sempre fala aqui que cada caso é um caso. Em relação aí ao procedimento, né? Como é que funciona essa preparação para o procedimento? E como você mencionou agora mesmo, a questão da recuperação é bem lenta. Bem lenta. Então, vocês podem ver aí, tá cheio de peeling de fenol, né, na rede social. E o que a gente comenta com médicos, né? Quando a gente vai fazer uma orientação para um paciente, hoje eu atendi aqui a manhã toda, várias perguntando sobre o peeling de fenol, então não é bom usar o peeling é perigoso. Para ficar bem claro, ele é um tratamento de risco, sim. Talvez o procedimento hoje mais delicado e arriscado que a gente possa ter na médica. Mas eu afirmo novamente, não é só a questão do procedimento em si, é você saber se ele é o melhor procedimento para aquela paciente naquele momento de vida dela. Precisa de uma recuperação que pode ultrapassar 30 dias, até mais. O resultado final vai ficar muito bom depois de 4 meses. Nesse período, a pessoa precisa realmente ter uma proteção solar muito intensa. Passando a primeira fase, que é essa que vocês estão vendo do avermelhado, do eritema, daquela primeira fase com crostas, certo, né? Ela passa por uma fase de uma pele quase que uma pele de bebê. E aí ela precisa de um cuidado como um bebê, um filtro solar extremamente potente, maquiagem, e durante um tempo você pode passar por um período de alterações de pigmentação. E se não for muito bem realizado, uma diferença de cor, onde você começa o peeling, o que a gente chama de máscara de fenol. Você olha e você sabe que a pessoa fez o fenol, porque a pigmentação e a textura ficam muito diferentes de outra região. Então, é fundamental que o paciente esteja ciente do que ele vai passar. Eu tenho visto gente falando, não, uma semana está recuperado. Não está recuperado. Um dos problemas que a gente enfrenta lá no Conselho Regional de Medicina é exatamente as pessoas que passaram por um procedimento e às vezes foram orientadas. Isso não acontece só, né,
com os não médicos, às vezes médicos também, que na hora de fazer o tratamento, barulho, na hora de fazer o tratamento, não explicam para os riscos, qual vai ser o pós que o paciente vai passar. Né? Então, isso é fundamental para o resultado bom. Tirar suas dúvidas antes de realizar o procedimento. A gente vê aí nas imagens, né, realmente, aparentemente essa casca que sai de fenol é realmente impressionante, chega a dar uma certa repulsa aí, né? O tratamento é tão temeroso quanto aí, é dolorido, por assim dizer, quanto as imagens que a gente acompanha, doutora? Olha, por incrível que pareça, não. No início, por mais que ele é um procedimento extremamente agressivo, assim, o fenol tem um poder anestésico. Quando você aplica, é tão profunda a queimadura que ele anestesia, tá? É uma queimadura mesmo de todas as camadas da pele. Então, a dor, tá? O resultado, ela não é intensa no início, ela é até suportável, mas o pós é muito ruim. É um pós, como vocês podem olhar, vermelho, com a pele sensível. Por isso que a máscara que é colocada hoje, como uma máscara tamponada, ela tira aquele ardor, aquele incômodo. Então fica realmente... A pessoa não pode sair de casa, porque é uma máscara realmente que fica muito forte, mas o resultado não é tão sensível quanto pode parecer, tá? E hoje, o que mais está na moda não é esse peeling full face, são as pequenas áreas. Região palpebral, região perioral, fazer ele em etapas. Com isso, você diminui o conforto, diminui os riscos. Eu lembro até de uma história de uma colega médica, ela vai lembrar, se ela tivesse vindo, ela fez peeling e 4 dias depois ela tinha que estar direto com a aula. Eu falei, você é louca? Ela falou, não, eu vou a pálpebra. E aí, tudo bem. Foi máscara lá e foi para o congresso. Então, hoje a gente tem que adaptar formas de fazer o peeling para que você possa fazê-lo com segurança e não parar todas as suas atividades. Agora, quem realmente precisa fazer aquele peeling completo, a orientação é ir com o médico, nunca fazer com o médico, procurar referências desse profissional com seus colegas, com pessoas que tenham feito, inclusive com outros médicos, separar um tempo de recuperação para que alguma coisa, infelizmente, pode não dar tão certo, você precisar de um tempo maior, não ter nenhum compromisso ou viagem em cima da hora, porque isso pode realmente te atrapalhar, e de preferência em ambiente que tenha condição de atender uma complicação caso exista a chance de uma arritmia. Então, o paciente tem que estar monitorado, sabe quando você vai para o hospital e coloca aquela coisa com o seu dedo, monitor para fazer exame, tem que ter isso. Se você não tiver, tá num cabeleireiro ou tá numa de estética, que você vê que não tem acesso nem a um médico, não se habilite a esporte como esse. Um risco como um risco de vida e não é uma brincadeira para colocar sua vida em risco. Sem dúvidas, o risco aí é muito maior, ainda mais se coloca nas mãos de um profissional que não é habilitado para estar fazendo aquele tipo de procedimento, né, doutora? O caso aí do Henrique, infelizmente, foi de fato uma fatalidade, mas que serve de alerta para muita gente que imagina que quer aí fazer esse procedimento, ter mais conhecimento. Doutora, obrigada pela participação, foi um prazer aí ter a senhora falando com a gente, esclarecendo esses assuntos aqui na RFTV. Eu que agradeço. Abraço e até mais. Até mais.